Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, na verdade a última aula do nosso mini curso A Dinâmica da Transferência, uma série de 3 aulas, né? Se você está vendo essa aula agora, a melhor forma de você ver as aulas anteriores, né? Que a gente postou ontem e antes de ontem também, é pela playlist, tá? Mas se você quiser, você pode assistir essa aula agora normal e depois você vai para as outras, né? Eu realmente assim aconselho que a grande preferência é você assistir na ordem, tá? Nós paramos na última aula aqui na página 143, né? Paramos no meio no meio, assim, mais ou menos no meio, né, dessa página daí, justamente nessa parte aqui, onde fala sobre a solução do enigma, né, da transferência como forma de resistência. Por que a transferência seria uma forma de resistência, né? É uma forma de resistência quando ela é transferência negativa, quando as transferências positivas são oriundas de impulsos eróticos reprimidos. Então foi nessa parte aqui que a gente parou. Se você quiser ter acesso a esse mapa mental e vários outros mapas mentais aqui, tem o link aqui abaixo da nossa área de membros, tá? Você pode fazer parte da área de membros e aí a gente coloca lá os arquivos, tá? Inclusive deu até um erro no conferências introdutórias que eu vou tentar corrigir hoje. O arquivo não subiu, mas enfim, a gente sempre está colocando lá e aos poucos a gente está preparando também e-books com essas aulas, tá? Então, os próximos e-books que vão existir lá, que vão ser publicados, é justamente desse curso aqui e também do conferências introdutórias, né? Que a gente está na introdução ainda, mas é um curso longo. A melhor forma de você que está chegando aqui para o canal agora é você acompanhar pelas playlists, né? Porque essas playlists aí, elas são mini cursos e a partir disso você pode fazer na ordem, você pode assistir as aulas na ordem, né? Então vamos continuar aqui a página 143, a última aula. Freud vai dizer que os resultados da psicanálise, né, se basearam na sugestão. Só uma atenção aqui, porque na verdade, quando ele está falando de sugestão, ele não está falando sobre sugestão hipnótica, que foi o início lá da questão da hipnose, né, antes de escreverem. Inclusive, até se encontra muito de sugestão, por exemplo, no livro Estudos sobre Histeria, né? 1895 e tal. Ele não está falando dessa sugestão, tá? Ele explica, inclusive, até que a gente pode entender, por exemplo, a sugestão como uma espécie de, aqui neste caso, como uma espécie de influência, né, que o analista tem sobre o indivíduo por meio desses fenômenos transferenciais possíveis. Então, esta influência, né, ela se configura a partir da transferência e com a conscientização que eu estou falando exatamente é esta palavra mesmo, tá? A questão por exemplo, a tradução e, consequentemente, a conscientização do indivíduo de seus impulsos eróticos ou de sua transferência negativa, de seus sentimentos de hostilidade. Tudo isso, na verdade, apresenta, né, um bom resultado na psicanálise. E, inclusive, até a partir daqui a gente já pode até entender o porquê que não existe autoanálise apenas ela como ela mesma. Porque, por exemplo, na autoanálise, isso é pauta até de um próximo vídeo, eu posso até falar um pouco sobre isso em outro vídeo. Mas já adiantando aqui, a questão da autoanálise, ela é possível até certa medida, justamente porque a pessoa pode ter uma base epistemológica e a partir dessa base ela começar a se analisar, mas ela não vai ter, por exemplo, o fenômeno da transferência. Então, essa tradução do fenômeno da transferência, né, essa influência do analista para com o analisando, por exemplo, e vice-versa também, né? Essas questões não podem ser analisadas, porque não existe o outro. Então, se não existe o outro, não existe a transferência, e aí a autoanálise ela fica muito deficitária nesse sentido. Eu estou falando isso porque Freud, em vários textos, a gente pode considerar que ele fala sobre a questão de autoanálise e tal, né? Inclusive conversando por interpretação de sonhos, por exemplo. Né? Psicopatologia da vida cotidiana tem muito de autoanálise de Freud, né? Como é que ele chega nessa questão dos atos falhos. Então,
ele vai se analisando ali, mas ele vai falar, se eu não me engano, em autoanálise naquele texto, recomendações aos médicos que praticam psicanálise, né? Mas a gente precisa entender essa questão da... Bom, isso aí é pauta para outro vídeo. Mas só acrescentando aqui a importância dessa questão da transferência e a tradução da transferência, porque a transferência, ela vem, de certa forma, ela vem, a gente pode até falar codificada. Ele vai até no final desse texto aqui, ele vai fazer uma analogia com a questão dos sonhos, né? Então, continuando, por meio dessa sugestão, a sugestão que ele falou aqui em cima, né? Sugestão, leia-se influência sobre o indivíduo por meio de fenômenos transferenciais possíveis, né? Possíveis a partir da imago que se encaixa na figura do analista. Então, por meio dessa sugestão, o analisando realiza um trabalho psíquico que produz melhora em sua situação psíquica, tá? A partir justamente do manejo clínico do analista, né? Ele vai trabalhando ele vai realizando esse trabalho psíquico e vai se conhecendo e vai se conscientizando e a partir daí vai produzindo esta melhora. Ainda na página 143, o Freud ele ressalta novamente que a transferência não ocorre apenas na psicanálise, né? Mas também ocorre em instituições. Só acabei de perceber aqui que tem um erro, vamos corrigir aqui agora. Instituições. Só que tem um detalhe, elas não são trabalhadas nas instituições, tá? Esse fenômeno, por exemplo, em indivíduos institucionalizados, ele apresenta algumas particularidades e o que Freud está querendo dizer aqui é que a grande diferença e a grande vantagem da psicanálise é justamente o fato da psicanálise observar esse fenômeno e trabalhar esse fenômeno. Já nas instituições, por exemplo, isso não é trabalhado, tá? Então, na página 144, né, ele começa dizendo que nessas instituições, quando a transferência negativa ocorre, o indivíduo ele abandona o tratamento, inclusive até muitas vezes ele vai abandonar o tratamento com a mesma situação que ele chegou, né? Com a mesma queixa, com o mesmo nível de angústia e em muitas situações ele até piora, tá? Então essa transferência negativa não trabalhada nas instituições, ela pode piorar a situação do indivíduo, né? O sofrimento do indivíduo, o sofrimento psíquico. A grande vantagem da psicanálise é justamente essa, né? Trabalhar, observar esse fenômeno, identificar esse fenômeno, traduzir esse fenômeno, trazer ele para a consciência, né? E ele continua dizendo que já as transferências eróticas, por exemplo, em sujeitos institucionalizados, nesse sentido que ele está falando, assim como na vida, são atenuadas em vez de reveladas. Então, existe aqui uma suavização das transferências eróticas nessas instituições. Isso acontece na vida também, que as pessoas não querem estar falando muito, não querem estar lidando muito com seus desejos inconscientes, né? Porque vários desses desejos são impraticáveis, né, na sociedade. E ao invés de serem reveladas, elas são atenuadas. Então, o que Freud está querendo falar, né? Não é que a transferência não acontece, por exemplo, nessas instituições, mas elas não são trabalhadas assim como a psicanálise trabalha. Então, essa é a grande diferença aqui da psicanálise, a grande vantagem da psicanálise. Ainda na página 144, Freud vai dizer que em várias psiconeuroses a transferência negativa se acha ao lado da transferência positiva. Isso é uma coisa que se observa muito na clínica, né? E a este fenômeno ele vai chamar de ambivalência. Uma observação aqui, uma questão de curiosidade, uma curiosidade sobre esse termo aqui, ambivalência, que é utilizado por Freud, né? Porque o Stickel já tinha havia falado sobre isso, né? Sobre essa ambivalência, transferência positiva e negativa sendo projetada ou sendo vivenciada e direcionada para o mesmo indivíduo, né? Eu acho que você já percebeu, por exemplo, se você tem um relacionamento com uma pessoa, o quanto você ama e às vezes você odeia essa pessoa, né? Inclusive até já escutei de uma antiga namorada que ela dizia assim, eu te amo muito, mas às vezes eu tenho vontade de esfregar a tua cara no asfalto, né? Obviamente ela falava isso na brincadeira, mas é exatamente isso, né? Esse fenômeno de ambivalência que a gente tem com as pessoas. O amor e o ódio, eles são parte da mesma moeda, né? São faces da mesma moeda.
Então, sobre essa questão de ambivalência, o Stickel tinha sugerido há um tempo antes a questão da bipolaridade, né? E o Freud, ele aproveita para utilizar o mesmo termo aqui de Bleuler, né? Eu ia falar Breuer, mas ele de Bleuler, porque em 1910 ele tinha... Em 1910 o Bleuler tinha falado, ele tinha dado uma palestra só sobre ambivalência. Em 1911 ele também traz esse termo quando ele está falando num escrito dele sobre dementia praecox, tá? Então ele prefere utilizar aqui esse mesmo termo, ambivalência. Em 1944, perdão, na página 144 ainda, o Freud vai dizer que uma das particularidades da neurose é um alto grau de ambivalência de sentimentos. É como se ele estivesse dizendo aqui o seguinte: olha, a questão da ambivalência de sentimentos é uma coisa natural, ela sempre vai acontecer. Mas quando você observa o sujeito em análise, você percebe que é uma característica da neurose, uma particularidade da neurose, um alto grau de ambivalência de sentimentos. Ao mesmo tempo que ele ama, ele odeia. Sobre essa ambivalência, a gente inclusive até poderia articular com a questão do seio bom e do seio mau, né? Do que seria trabalhado aí anos depois por Melanie Klein. Página 145, ele vai dizer que a melhor explicação para a transferência a serviço da resistência é justamente esta ambivalência nas inclinações afetivas por parte dos neuróticos, né? E ele faz inclusive até uma comparação com os paranoicos, porque ele vai dizer que nos paranoicos, por exemplo, a transferência torna-se essencialmente negativa. O que impede, ele entende aqui neste momento, a possibilidade de influência e cura. Só uma questão, por exemplo, sobre essa questão da transferência essencialmente negativa, né? Vários psicanalistas, eu concordo com isso, desaconselham, por exemplo, você utilizar o divã para sujeitos em psicose, principalmente quando estão em crise, né? Então, por exemplo, se o sujeito tiver algumas dinâmicas paranoicas, você não tem a menor possibilidade de utilizar o divã, né? Se você for tentar utilizar o divã, o que é completamente desaconselhável, na minha opinião e na opinião de vários psicanalistas, você vai perceber que essa transferência negativa, ela vai se apresentar de uma forma tão hostil que você corre, inclusive, até risco de agressão, tá? Porque você por trás, fora do campo de visão do sujeito paranoico, essa transferência negativa, ela vai ficar muito evidente, tá? O que é que ele vai fazer comigo, né? Por que ele tá atrás? O que é que ele quer, sei lá, me enforcar, ele quer me matar, alguma coisa nesse sentido. Então, o Freud, ele vai entender aqui que essa transferência essencialmente negativa vai impedir, por exemplo, qualquer possibilidade de influência, né? Influência aqui que ele está falando é a mesma coisa daquela sugestão que ele fala um pouco antes, e cura, né? De sujeitos paranoicos. Já na questão dos neuróticos, você tem a ambivalência afetiva, né, de impulsos instintivos, e a partir dessa ambivalência você consegue manejar clinicamente para você ir conscientizando o sujeito e o sujeito vai elaborando isso psiquicamente. Ao buscar a porção da libido que se extraviou do consciente, penetra-se no inconsciente. Isso é uma questão lógica. Aqui ele volta a falar muito brevemente sobre aquela questão de compromisso, né? A formação de compromisso que a gente tinha falado. A disputa que a gente fala, inclusive, até na primeira aula desse curso aqui, né? Sobre essa porção da libido que, de certa forma, o inconsciente, na análise, parece ganhar e parece atrair essa porção da libido para o inconsciente. E ele chega a dizer, inclusive, que quando você está se aproximando cada vez mais do inconsciente, você começa a observar muito claramente a questão da resistência, né? Nesse texto ele fala sobre isso, eu acho que a gente falou na primeira aula sobre isso. Então, ao buscar essa porção da libido que se extraviou do consciente, né, você penetra no inconsciente. E aí percebe-se aqui semelhanças com o que já havia sido descoberto nos estudos dos sonhos, tá? Quais seriam essas semelhanças, por exemplo, né? Ele fala um pouco sobre isso na página 146, principalmente,
né? Ele vai dizer, ele fala inclusive até, antes de falar isso aqui que a gente vai falar agora, ele fala até que, por exemplo, esses impulsos inconscientes, eles não querem ser lembrados, né? A terapia quer lembrar deles, a terapia quer trazer eles à luz, mas eles não querem, eles querem permanecer no inconsciente, tá? Então, eles se reproduzem de acordo com uma certa atemporalidade, o que parece com um sonho, e também eles parecem ter uma capacidade, o que Freud vai chamar de uma capacidade de alucinação inconsciente, tá? Então, mas ele continua, a partir dessa articulação de ideias do que ele havia encontrado em sonhos, e ele vai falar aqui sobre essa questão da transferência dos impulsos inconscientes, dessa porção da realidade que vai para o inconsciente. Então, ele diz aqui que o analisando atribui realidade e atualidade aos conteúdos que despertam seus impulsos inconscientes, assim como nos sonhos, pois ele deseja, qual é o objetivo disso, né? O analisante, ou analisando, ele deseja dar corpo às suas paixões, desconsiderando a situação real. Freud utiliza na Companhia das Letras o termo dar corpo. A gente pode entender aqui, porque existem outras traduções em espanhol, em francês, que eles utilizam, por exemplo, alimentar. O analisante, ou analisando, ele deseja alimentar as suas paixões, desconsiderando a situação real. Ou, inclusive, em até algumas traduções, ele vai dizer que o analisando ele deseja atuar nas suas paixões, né? Isso dependendo aí da língua. Se você for pegar, por exemplo, a tradução do inglês, né? Você vai ver que tem put into action, alguma coisa mais ou menos assim. Que seria, poderia ser essa tradução aí de atuar, né? Mas também tem uma tradução, se não me engano, em espanhol que é semelhante a essa, atuar, né? Ou dar alimento, tal. Aí Freud diz aqui a questão de dar corpo, é mais ou menos nesse sentido, tá? Alimentar as suas paixões, né? Então, é como se fosse assim, a luta do analisando é dar alimento às suas paixões, é continuar alimentando as suas paixões. Já o analista precisa levar o analisando a inserir os impulsos afetivos no tratamento e na sua história. Como é que ele vai fazer isso? A partir do manejo clínico, observando a questão transferencial, porque Freud está falando aqui só sobre transferência, essencialmente sobre transferência. E você vai submeter esses impulsos afetivos a considerações intelectuais, que a gente pode entender como elaborações, né? Para que o paciente os conheça também. Os conheça, em várias traduções, tem para que o paciente entenda, né? Para que o paciente reconheça, para que o paciente aprecie, conforme o seu valor psíquico, para que o analisando ele se analise, tá? Ele submeta isso junto. No caso aqui, o objetivo do analista, né, observando a transferência, é inserir esses impulsos afetivos, observar essa dinâmica da transferência e inserir isso no tratamento e na história, por exemplo, do analisando, porque muitas vezes você vai ver se repetindo nessa dinâmica transferencial no setting analítico exatamente aquilo que a pessoa faz nas suas relações amorosas, por exemplo. Ou exatamente aquilo que o analisando reproduz com os seus familiares, com os seus pais, com seus avós e por aí vai. Então, o trabalho do analista é justamente fazê-lo reconhecer isso, né? Fazê-lo entender esse processo, essa dinâmica, conforme o seu valor psíquico, né? E aí, tal disputa, porque ele vai entender, por exemplo, que Freud, no caso, Freud vai entender aqui que isso é uma disputa entre os impulsos inconscientes, né, os impulsos instintuais do analisando em alimentar as suas paixões em detrimento da realidade, e do analista, no caso, seria conscientizar, trazer para considerações intelectuais para que ele consiga elaborar isso conforme o seu valor psíquico. Então aqui a gente tem uma disputa, né, entre paciente e analista, entre analisando e psicanalista, né? Então, tal disputa entre médico e paciente, né? Ele vai dizer médico aqui porque, enfim, por causa daquele período, né? Eram médicos, essencialmente.
Então, tal disputa entre médico e paciente, né? Entre intelecto e instinto, é outra disputa, né? A parte intelectual, a parte consciente e o inconsciente. A disputa também entre o conhecer e o dar corpo, ou seja, até que ponto é preferência, até que ponto realmente o indivíduo ele quer conhecer, ele quer intelectualizar e elaborar os seus impulsos instintuais, ou ele quer continuar dando corpo e alimentando as suas fantasias. Isso por si só já é uma disputa. Todas essas disputas elas se desenrolam a partir da transferência quase que exclusivamente. Então, daí a importância, né, da transferência ser inserida na análise. Essa dinâmica da transferência ela precisa ser inserida na análise. Alguns analistas vão entender que isso deve acontecer logo de início, outros começam a inserir essas análises aos poucos, essas análises, né, aos poucos, no desenrolar do que acontece na análise. E na página 146 ainda, Freud vai dizer que, inegavelmente, o fenômeno da transferência oferece as maiores dificuldades para o analista, mas, em contrapartida, né, é justamente a partir da análise desse fenômeno da transferência que os impulsos amorosos ocultos, ou seja, os impulsos instintivos, o conteúdo recalcado inconsciente, né, que estão ocultos e esquecidos desses pacientes, eles se manifestam e eles têm, então, uma chance de serem conscientizados e, a partir daí, melhor elaborados, né? Então, seria basicamente isso. Eu agradeço a você que fez o nosso curso, que chegou até aqui. É um dos textos de artigos sobre técnicas. Se você quiser ter acesso a esse material, ele vai estar na nossa área de membros, o acesso é vitalício, é só entrar lá que a gente está atualizando com frequência, tá? E eu já vou correr para poder preparar esse e-book. A gente só lança vídeo aqui no canal a partir de agora, depois que os e-books estiverem prontos, tá? Então acredito que aí mais ou menos eu preciso de uma semana para elaborar todos esses e-books, mas o mapa mental já vai estar por lá. E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou combinar o seguinte com você, você pode escolher um dos dois e eu te vejo neste próximo vídeo, tá? Forte abraço e até mais.